E o Ministério da Fazenda publicou hoje uma portaria que dá um prazo para bloquear as empresas de apostas que ainda não se regularizaram aqui no Brasil. A empresa que não tiver autorização vai ter a sua operação suspensa. Eu vou conversar com a Marília Ribeiro, que vai trazer os detalhes para a gente e explica qual que é o intuito dessa medida, hein, Marília? Bem-vinda. Oi, Evandro, muito obrigada. Boa tarde a você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui no 3 em 1, né? Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, essa medida ela visa enfrentar aquela dependência psicológica dos jogos, né? O governo fez essa publicação dessa medida para justamente enfrentar a dependência psicológica dos jogos. Ainda de acordo com o ministro Fernando Haddad, o Ministério da Saúde também deve entrar e trabalhar junto com o Ministério da Fazenda para poder dar amparo àquelas pessoas que necessitarem, né? Ainda de acordo com o Haddad, ele ressaltou que toda forma de dependência tem que ser tratada pelo Estado. Ele falou hoje pela manhã a respeito desse assunto, Evandro, e nós separamos um trechinho para ouvir agora. E que nós temos que começar a enfrentar, que é essa questão da dependência psicológica dos jogos, desde 2018, que foi legalizado o jogo eletrônico no Brasil. Ficou 4 anos sem regulamentação e nós estamos vendo a necessidade premente de começar a colocar ordem nisso e nos associarmos ao Ministério da Saúde, que há muitos relatos, né, de problemas de saúde que estão nos chegando, de dependência que estão nos chegando, e o objetivo da regulamentação é esse, né? É criar as condições para que nós possamos dar amparo. Pois é, né, Evandro? A partir do dia 1º de outubro, então, aquelas empresas que não solicitaram autorização junto ao Ministério da Fazenda para poderem atuar aqui no Brasil, terão as suas atividades suspensas. Lembrando que essa autorização, essa legalidade dos jogos, elas começam a valer mesmo só a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Ainda de acordo com essa publicação, apenas as empresas, como eu disse, que solicitaram essa autorização, elas poderão estar atuando a partir de outubro até dezembro aqui no país. Elas tiveram que pedir essa autorização até essa última segunda-feira, né, dia 16 de setembro. Agora, aqueles sites que não pediram autorização e acabarem descumprindo essa medida que foi publicada pelo Ministério da Fazenda, eles estarão sujeitos a multas. E também é uma multa de até 2 bilhões de reais por infração. Evandro, por outro lado, nós procuramos também as empresas de jogos, né, para que eles possam se posicionar. E eles acabaram fazendo uma publicação, uma carta aberta à população brasileira nesta segunda-feira. Nós separamos até um trecho aí para a gente poder acompanhar, onde eles lamentam, né, que as empresas não têm uma regulação desde 2019 e também ressaltam que não fecham os olhos para os lamentáveis casos reais de compulsão. E ainda de acordo com essa carta, as casas de apostas estão comprometidas com o ambiente regulado, íntegro e responsável, sendo contrárias a quaisquer ferramentas de divulgação que induzam o apostador a um comportamento compulsivo ou a promessa de dinheiro fácil. Então, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, aquelas empresas que pediram autorização para o Ministério da Fazenda para poderem estarem atuando aqui no Brasil, elas estarão atuando de forma regular a partir do ano que vem. Evandro, só para a gente encerrar, é porque lá no Senado Federal também ainda temos sobre essa questão desse assunto, né? Ontem o senador Omar Aziz, ele apresentou um pedido à Procuradoria-Geral da República, solicitando que o Supremo Tribunal Federal faça a suspensão dos sites de apostas até que comecem a valer as regras de regulação do setor. Na prática, o que o senador quer, né? Ele quer que nenhuma empresa de site de aposta funcione no Brasil até essa regulação. Então, seria de agora, né, setembro até dezembro, fazendo essa regulação apenas em outubro. Ele alegou, né, para esse pedido da PGR por conta desses descontroles e por conta de inúmeros casos que a gente vem acompanhando na mídia das pessoas que acabam se endividando e até mesmo cometendo outras coisas por conta desses sites de apostas, Evandro. Obrigado pelas informações, Marília Ribeiro. Ô Zé Maria Trindade, quero saber de você como avalia então essa possibilidade, né, de tentar regularizar todos e impedir que aquelas que não estejam regulares não atuem. Pois é, tem um bastidor aí quentíssimo, uma novidade que não sei como é que vai funcionar.
É o seguinte, isso aí é a regulamentação de jogos, né? De uma espécie de jogos no Brasil. Ainda está ali no início, há um debate sobre restrições à publicidade, que eu acho um absurdo. Nós já estamos cheios de restrições à publicidade, até brinquedos nós estamos impedidos de anunciar num determinado horário e tudo mais, né? Mas, enfim, a regulamentação de jogos. E aí, o velho e tradicional jogo do bicho vai ficar ilegal quem não entrar na regularização. Ou regulariza ou fica ilegal. Até hoje, até agora, o jogo do bicho era uma contravenção penal. A gente via prender aí, porque em defesa de ponto de jogo de bicho acaba formando uma máfia muito grande e envolve assassinatos e tal. Mas é uma contravenção penal. A partir de agora será crime o jogo do bicho se ele não for para a regulamentação. A força regulamentatória ela é muito forte, né? Ela coloca parâmetros. Você pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode... Até aqui, essa história. Nas conversas que se tem aqui sobre a regulamentação de jogos, é que muitos votaram pela regulamentação e aceitam a regulamentação porque é impossível proibir. Durante todo o estudo aqui, ninguém encontrou um país que proibiu 100% o jogo de bicho, nem ditadura. Jogo de bicho não, jogo, né? Ilegal, no caso de não permissão. Então era melhor liberar, porque vem à luz para a transparência e coloca limites, coloca parâmetros. Então o objetivo é exatamente esses limites e esses parâmetros. O bastidor aí é o jogo do bicho, o velho e tradicional jogo do bicho que passa a ser crime se não regularizar. O que você acha, Piper? Não, sabe, o Zé Maria toca no tema, para mim, mais sensível dessa história toda. Eu, mais ou menos um mês atrás, falei rapidamente sobre a história do jogo do bicho passar a ser legalizado. Vejam bem, como é que isso vai acontecer? É a Caixa Econômica Federal que vai pegar, por exemplo, as lotéricas que já existem e falar, bom, a partir de agora vocês podem também operar o jogo do bicho, ou alguém vai montar uma estrutura independente para operar o jogo do bicho. Muito bem, vamos imaginar que os dois caminhos sejam possíveis, tudo isso seja regularizado, pagando seus devidos tributos e tudo mais. Como é que fica o bicheiro? Como é que fica o contraventor? Ele vai cruzar os braços e falar, puxa vida, agora eu vou ter que concordar com isso. É claro que não. É claro que vai ter algum tipo de reação, para mim, ainda imprevisível, porque, afinal de contas, isso vai acabar minando uma fonte milionária de arrecadação para notórios contraventores. Em relação a quem, por exemplo, as milícias, muitas vezes, estendem o tapete vermelho buscando associação, porque a milícia também quer explorar esse tipo de atividade ilegal. E aí, a simples regulamentação disso aí vai resolver esse problema do jogo ilegal? E em relação às bets, é muito importante, sim, que se separe o joio do trigo, empresas listas de, enfim, aventureiros. Agora, eu também acho, Evandro, que no futuro, e não vai ser um futuro de tão longo prazo assim, a grande vítima disso aí vai ser a propaganda em televisão.